A palavra de Deus lá na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, verso 33, nos diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser retribuído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém, meus irmãos. Quando nós pensamos em cultuar a Deus, em oferecer culto a Deus, o apóstolo Paulo nos lembra da profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus. E essa riqueza de sabedoria é tão profunda que Deus não tem nenhum conselheiro, Deus não tem ninguém a quem Ele deve alguma coisa. O que nos chega, a mim e a você, sempre é manifestação da graça e da bondade de Deus. Quando a gente se coloca de joelhos e acha que porque a gente se colocou de joelhos para orar, que nós vamos arrancar alguma coisa de Deus, o Espírito Santo nos ministra e diz: você está de joelhos, é porque antes Deus tocou seu coração, envolveu você. E que nesse nosso culto não aconteça diferente, que nós permitamos o Espírito nos tocar, nos colocar de joelhos, se for o caso, nos quebrantar, entender que se nós estamos aqui é porque Ele já nos moveu. Se nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos por causa dEle, porque senão nós seríamos pessoas estranhas andando por aí, porque senão nem em Ribeirão Claro eu estaria, e você não sei também se estaria por aqui. E se nós estamos aqui congregados hoje, nós só estamos aqui por causa dEle. É no nome de Jesus que nós nos reunimos. Amém? Vamos orar. Pai, nós te bendizemos, te louvamos, ó Pai, te glorificamos, porque é por causa do nome de Jesus que nós estamos reunidos aqui. É por causa de Jesus, literalmente, que nós nos conhecemos uns aos outros. É por causa de Jesus que nós nos chamamos irmãos, nos temos como irmãos. Porque um dia, lá na cruz, Ele se deu por nós. Porque o apóstolo Pedro diz que a cruz, inclusive, foi erigida desde antes dos tempos eternos. Nós queremos te bendizer, porque um dia aquilo que foi erigido na eternidade se manifestou na história, e Jesus morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Tudo começa em Ti, ó Pai. Quando nós achamos que nós começamos alguma coisa, ó Deus eterno, Teu Espírito vem nos tocar, nos lembrar de que Ele é antes de todas as coisas, Ele é o princípio. Mas quando nós achamos que temos força para dar prosseguimento àquilo que Deus começou, o Teu Espírito nos lembra que começa nele. Ele é o autor da fé, mas Ele também é o consumador da fé. Ele que nos leva até o fim, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Nós te bendizemos nesse tempo, ó Pai, e pedimos que o Teu Espírito continue se movendo através de nós e nas nossas vidas, nos quebrantando, nos levando ao reconhecimento de que o Senhor é o princípio, o meio e o fim, que tudo começa em Ti. Se nós estamos aqui é porque o Teu Espírito nos alcançou, o Teu Espírito nos persuadiu, nos convenceu, nos colocou de joelhos, nos fez entender que o Senhor tem razão, que no Senhor habita toda a verdade, que no Senhor habita toda a justiça, toda a glória, toda a humildade, todo o amor, toda a bondade. Louvado seja o Teu nome, Pai. Nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos, que Tu sejas glorificado no nosso meio. Amém e amém. Vamos louvar, nos colocar de pé.
Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, ó Deus. Aleluia, Jesus. Glória a ti, meu Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado por esse momento. Aleluia. Amém. Glória a Deus, irmãos. A palavra de Deus, assim como nesse cântico, nos fala da bondade eterna de Deus e do quanto o amor de Deus nos constrange, e nós, na nossa expressão de amor a Deus, no fundo a gente expressa amor a Deus através do amor que a gente expressa para os outros. No fundo a gente serve a Deus servindo as pessoas, porque Deus literalmente não precisa ser servido. E esse é um tempo de nós nos lembrarmos, mesmo em tempo de pandemia, de nos lembrar que Deus quer nos usar para servir outras pessoas. Esse é o tempo que nós somos convidados a pensar em como que nós usamos os talentos, os recursos que Deus coloca nas nossas mãos. E o desafio é que nós sejamos bons mordomos, porque Deus, o apóstolo Paulo já diz que o que se requer de um mordomo, alguém que administra o que Deus coloca na sua mão, é que ele seja encontrado fiel. E nesse tempo de pandemia, mais do que nunca, nós somos desafiados a sermos fiéis na maneira como a gente lida com os recursos que Deus coloca na nossa mão. Por isso, você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, ao final vai poder depositar ali no gasofilaço. Eu quero convidar você para uma palavra de oração antes da gente abrir, ler a palavra de Deus. Senhor, nós te damos graças por esse tempo, te louvamos pela oportunidade de congregarmos aqui, pela oportunidade de nos reunir, ainda que com muitas restrições, ainda que em meio a notícias que chegam, que amedrontam alguns, mas te louvamos porque a tua palavra, Senhor, nos traz segurança, nos traz convicção de que tu estás conosco, seja nos dias fáceis ou difíceis. E nós te pedimos que nesse tempo tu tragas luz para o nosso entendimento, para que nós recebamos a tua palavra com fé e sejamos fortalecidos por meio dela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu quero ler com você um trecho do Evangelho de João, no capítulo 5. Evangelho, você que tem a Bíblia em mãos, abra lá, está no celular, encontre lá, João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 1. Encontrou aí? Amém? Então vamos lá? João 5, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água,
de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, porque havia muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque ele não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Amém. Que Deus nos abençoe, nos ministre nesse tempo. Amém, meus irmãos? Amém. A pergunta, irmãos, que intriga a gente, verso 6, né? Quando Jesus se depara com esse homem que está ali há 38 anos, já havia muito tempo, num lugar onde muita gente doente estava, mas Jesus percebe um homem que estava há muito tempo, talvez há mais tempo que os demais, há cerca de 38 anos, e se achega a ele está deitado, provavelmente o homem não consegue andar, e a pergunta de Jesus é: queres ser curado? É uma pergunta, parece tola. Queres ser curado? Parece tola. Parece tola. Por que parece tola? Eu estava no momento do louvor me lembrando, por exemplo, de uma pessoa que eu atendi há alguns anos e que, por exemplo, queria se casar, ou dizia que queria se casar. Um dos sonhos dessa pessoa, não era o único, mas era constituir uma família. Mas à medida em que eu fui atendendo, conversando várias vezes, eu fui percebendo, por exemplo, que o ambiente da família, a vida familiar, não era algo que essa pessoa queria. Quando alguma coisa nos levava a tocar na dinâmica, nas responsabilidades, no que é comum à vida familiar, eu vi essa pessoa meio que repelir, não gostar, não se agradar daquilo que é ambiente ou comum da vida familiar. Então veja, parecia óbvio que essa pessoa queria constituir uma família. Mas na hora que a gente entrava para falar sobre o que é a vida familiar, o que é a vida conjugal, o que é esse negócio de fazer aliança um com o outro, o que é esse negócio de se comprometer a ser fiel até a morte, aí aquilo que parecia tão buscado, no outro momento parecia tão repelido, tão indesejado. Então aquilo que parece tão óbvio, que nós parecemos querer, lá no fundo pode ser que a gente não quer não. E a pergunta de Jesus parece uma dessas. A resposta óbvia: quem não quer ser curado? Quem é que não quer ser curado? Quem é que não quer ser curado?
Quem em sã consciência não quer ser? A não ser que a mente também adoeceu. Mas vamos pensar em umas coisas. A doença ou a enfermidade, seja na alma ou onde for, ela traz algumas coisas para nós. Lembra? Você lembra quando você era pequeno e porque estava doente, por exemplo, não ia na escola? Você lembra? Alguém lembra? Quem lembra? Hã? Eu me lembro que eu não achei ruim de amanhecer, não me lembro se numa quarta-feira, eu acho que eu estava na segunda ou terceira série, e não amanhecer também de saúde. Amanhecer meio que gripado, ou com febre, e isso me trazia o bônus. Qual era o bônus? Para mim era um bônus, cara. Qual era o bônus? Não precisa ir à escola. Então, algumas situações traz para nós algum, entre aspas, me entenda bem, um falso benefício. Jesus, quando pergunta, quer ser curado? Não é tão óbvio assim. Às vezes a gente diz quero, mas por que Jesus pergunta para esse homem? Talvez você pode dizer assim, né? Porque Jesus é educado. Eu também já disse isso, e é mesmo. Jesus não é mal educado. Jesus não sai assim atropelando as pessoas, fazendo as coisas forçosamente. Não faz mesmo, isso é verdade. Mas eu acredito que, olhando bem para o texto, não é por causa disso que Jesus pergunta. Não é porque Jesus respeita a liberdade, e Jesus respeita mesmo a nossa liberdade. E eu acredito mesmo que se alguém não quer ser curado, Jesus não cura mesmo. Apesar que tem gente que quer ser curado e não necessariamente será. Porque senão Apocalipse não diria que lá naquela realidade da Jerusalém Celestial tem uma árvore cujas folhas traz cura para as nações. Cura para as nações. Então, veja bem, por que Jesus pergunta, quer ser curado? Vamos pensar em algumas razões, e aí pensando na nossa vida. Por que algumas coisas a gente diz que quer ser curado, quer ser liberto, porque a palavra cura vem, lembra, tem esse sentido, ser curado é também ser liberto, porque às vezes a palavra cura também é traduzida por salvação, por libertação, tem o sentido de curar mesmo, alguém que está doente, alguma enfermidade física, mas também tem essa conotação de salvar, de libertar a pessoa de alguma coisa. Bom, por que Jesus pergunta? Primeira razão que Jesus pergunta, quer ser curado, que ele pode perguntar para mim e para você. Primeira questão aqui é que esse homem está há 38 anos ali, nesse lugar, e olhando para esse tanque onde desce um anjo, a água é agitada, e o primeiro que desce é curado. E com o passar do tempo, quem sabe esse homem queria mais pular no tanque do que propriamente ser curado. Até por uma razão simples, que ele achava que pular no tanque, pular nas águas era sinônimo de ser curado. E é interessante como quando Jesus chega e pergunta, queres ser curado? Verso 7, a resposta dele, Senhor, não tem ninguém que me põe no tanque. Então cura para ele significa ser posto no tanque. Cura para ele significa ser o primeiro a ser colocado no tanque. Não tem cura fora do tanque. Ele está há 38 anos ali. Por que ele está ali? Porque ele acredita que não tem cura fora do tanque. Só há cura no tanque. E o tanque é interessante, porque o tanque chama Betesda, significa casa da misericórdia ou casa da graça. Mas veja, ao pensar nisso aqui, eu imagino assim, alguém que tem um amigo que mudou-se para o exterior, mora fora do Brasil.
mas é um amigo, uma amiga muito querido. E quando você tem saudade desse amigo, amiga, você tem lá umas fotos que você tirou com esse amigo, amigo, você visita essas fotos. Aí você mata a saudade desse amigo, pelas fotos. Na foto, talvez, de você com ele, você com ela, de algum lugar que vocês foram, e você se lembra, se alegra, ou chora. É um grande amigo, uma grande amiga. Mas por alguma razão, um belo dia você perde as fotos. E fica essa saudade para se encontrar, rever o amigo. E agora nem as fotos você tem. Aí um belo dia alguém chega e diz: escuta, você quer ver aquele amigo, aquela amiga? E aí você diz assim: mas eu perdi as fotos. Você tem alguma foto dele? Só que o que você não sabe é que aquele amigo, aquela amiga, veio lá no exterior e veio te visitar. É mais ou menos isso que o texto está nos dizendo. O tanque é uma foto, é uma imagem da casa da misericórdia. Mas veja, esse tanque que chama casa da misericórdia, lá esse homem está há 38 anos e não experimentou a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Está ali há muito tempo. Por quê? Porque ali é só uma foto. Mas um belo dia, a misericórdia em pessoa, a verdadeira casa da misericórdia, o verdadeiro tanque de Betesda, o verdadeiro templo da graça de Deus, tabernáculo, chegou, que é Jesus. E aí quem se encontra com Jesus não sai do encontro sem experimentar graça e misericórdia, porque chegou em pessoa a casa da misericórdia. E o homem não percebeu isso. Ele ainda está atrás das fotografias, enquanto o amigo chegou em carne e osso. É isso que acontece aqui. O homem acha que para matar a saudade, para ser curado, precisa mergulhar no tanque, porque lá no tanque é que tem misericórdia. E aí Jesus chega e diz: amigo, você quer ser curado? E ele está tão impregnado com isso que ele acha que a melhor coisa que pode acontecer na vida dele é ser jogado no tanque. Por que Jesus pergunta: você quer ser curado? Porque talvez nós achamos que só tem um jeito de ser curado na vida. E aí nós até passamos a querer aquele jeito mais até do que qualquer outra coisa na vida. Aquilo se torna um ídolo para nós. E nós não entendemos mais que basta um toque de Jesus, basta uma palavra de Jesus, e nós somos curados, somos restaurados. Na verdade, Jesus pergunta: você quer ser curado? Quem sabe o homem precisava ser curado de uma coisa que ele não sabia, que era dessa prisão ao tanque. Jesus pergunta: quer ser curado? Por que pergunta? Porque nem ele sabe mais do que ele precisa ser curado. Ele não sabe, por exemplo, que além da paralisia, ele precisa ser curado do tanque, porque agora o tanque virou Deus para ele. Virou Deus. Como para algumas pessoas a Bíblia virou Deus. O sujeito abre a Bíblia e acha que a Bíblia aberta vai proteger ele de alguma coisa. Se ele recitar alguns versículos, ele está coberto, o corpo está fechado. A Bíblia, ou recitar a Bíblia, virou Deus para ele. Não é viver a Bíblia, não é viver aquele que é Jesus, que encarnou a Bíblia. Então Jesus pergunta: quer ser curado? Porque tem muito mais coisa para ser curado do que a gente imagina. O problema não é só a paralisia, agora o homem está preso ao tanque. Segunda razão, talvez pela qual Jesus pergunta: você quer ser curado? É que, veja bem, quando Jesus, no verso 8, dá uma olhada na sua Bíblia. Então lhe disse Jesus, depois de perguntar: você quer ser curado? Aí o 7, o homem: mas não tem quem me joga no tanque e tal. Aí Jesus, no verso 8, diz o quê? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Você quer ser curado?
levanta, toma o teu leito e anda. O que isso significava? Levanta, toma o teu leito e anda. Jesus diz isso para ele em que dia mesmo? Vocês lembram o dia da semana? Era um sábado. Você quer ser curado? Levanta, toma o teu leito e anda. Ah, que coisa interessante. E o que significava tomar o leito e andar? Significava trabalho. E não se podia trabalhar no sábado. Mas lá no final do texto que a gente leu, Jesus diz o seguinte, no verso 17 ali, ó: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O que Jesus está dizendo? Eu olho para o Pai, o que eu vejo no Pai é isso que eu imito o Pai. O que eu vejo o Pai fazer é isso que eu faço. Meu Pai trabalha até agora, então eu também trabalho. Ah, mas é sábado. Então, mas meu pai trabalha até agora, até no sábado. Meu pai me deixou de trabalhar no sábado, então eu também trabalho. E aí Jesus convida esse homem, que é paralítico, diz: levanta, meu filho, sua saúde foi restituída, agora pega o teu leito e anda, trabalha. Mas é sábado, trabalha, porque eu quero te ensinar a imitar o meu pai, porque mesmo no sábado meu pai trabalha. Por que Jesus pergunta: você quer ser curado? Porque ser curado não é só restituir a saúde. Ser curado é restituir a saúde, mas agora observar o que o Pai está fazendo. Porque agora eu sou convidado a imitar o Pai. Eu sou convidado a imitar o Pai. Jesus diz: meu Pai trabalha até agora. E não é desculpa para não tomar o leito e andar, porque agora a saúde foi restituída. Agora é possível imitar o Pai. Jesus deu recursos. Por que Jesus cura esse homem? Para dar a ele condição de imitar o Pai, porque o Pai trabalha até agora, e o que Jesus vê o Pai fazer é isso que ele faz. Por que Jesus discipula as pessoas? Discipula Pedro, discipula aquela turma de pescadores, e eles começam a ver o que Jesus faz e eles vão imitando. Jesus observa o que o Pai faz e ele imita, e os discípulos observam o que Jesus faz e imita. Isso é o discipulado, que começa no Pai, que é reproduzido pelo Filho, e que é reproduzido e que é imitado pelos discípulos, e que é vivido pela igreja, e que todo aquele e aquela que começa a caminhar também é chamado para imitar o Pai. Então, ser curado não é só restituir a saúde. Muita gente teve a saúde restituída, mas não quer imitar o Pai. Muita gente não está com a saúde restituída, mas imita o Pai, segue o Pai, o que vê o Pai fazer, isso se torna ação para ele e para ela. Então, por que Jesus pergunta: quer ser curado? Porque às vezes a gente quer restaurar o nosso físico, mas nós não queremos imitar o Pai. Isso é implicação, é o que vem depois da cura, é o chamado para depois da saúde, né? Primeiro, levanta-te, passa a andar, meu filho. Agora, você levantou? Então pega o teu leito e anda. Trabalha, porque meu Pai trabalha até agora. Isso vai gerar um problemão, né? Isso vai gerar um problemão, né, irmãos? Por que vai gerar um problemão? Porque os judeus que estão ali vão interrogar esse homem, vão perguntar para ele o que aconteceu, quem é que curou, vão dizer para ele, por exemplo, que ele está, ao verso 10, por isso disseram os judeus ao que foram curados: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Não te é lícito, não é permitido, é proibido, é fora da lei, é transgressão carregar seu leito, trabalhar nesse dia. Agora, se a gente entender no texto, o que significa um trabalho aqui no texto? Significa imitar o Pai. Agora veja que coisa interessante.
Quando Jesus está perguntando, você quer ser curado? Se prepara, porque quando você decidir imitar o Pai, você vai enfrentar muito obstáculo pela frente. Enquanto você estiver vivendo vida de crente, crente até o diabo é. Enquanto você estiver vivendo só vida de crente, isso aí não dá em nada. Mas se prepara quando você decidir imitar o Pai, aí se prepara, porque gente da própria religião vai se levantar para dizer: você está transgredindo, você está fazendo o que não é permitido fazer. Ora, o que esse homem estava fazendo? Senão imitando o Pai. Imitando o Pai. Então, quando nós decidimos imitar o Pai, nós vamos enfrentar na nossa caminhada pessoas que se levantarão para nos impedir de imitarmos o Pai. Por que as pessoas fazem isso? Porque não conhecem o Pai. Tem gente que conhece a Bíblia, mas não conhece o Pai. Conhece a igreja, mas não conhece o Pai. Jesus conhecia o Pai. Ele diz que eu vejo o Pai fazer isso que eu faço. Então, por detrás dessa cura, irmãos, tem história. Por detrás dessa cura tem história. Não é à toa que Jesus pergunta: você quer ser curado? Você quer, como homem curado, imitar o Pai? Você está preparado para lidar com aqueles que vão se levantar simplesmente porque você está imitando o Pai? Gente que vai, por exemplo, te chamar de bobo porque você está imitando o Pai. E eu lembro, conversando com o pessoal essa semana passada, a gente entrou um pouquinho nessa, né? E eu estava dizendo: é melhor a gente ser chamado de bobo do que de trapaceiro, do que de desonesto, do que de desleal, do que mentiroso, né? Não tem problema as pessoas chamarem a gente de bobo. Agora, o que não dá é chamar a gente de trapaceiro, de desleal, de mentiroso, de avarento, dessas coisas que não refletem o Pai, que não tem a ver com o Pai. Então, a primeira razão é que o homem está preso ao tanque. A segunda é que Jesus pergunta mesmo, porque por trás da cura tem o chamado para imitar o Pai. Terceira razão porque Jesus pergunta: quer ser curado? Se você dá uma olhada lá no verso 14, Jesus reencontra esse homem, e aí Jesus diz é algo incomum, você não enxerga muito isso aqui, você não vê isso muito na Escritura. Mas o que Jesus no verso 14 diz? Olha que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Olha que coisa interessante. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A cultura judaica, o pecado estava associado, a enfermidade estava associada ao pecado. Mas no capítulo 9, se você continua lendo mais um pouco, Jesus encontra um cego de nascença. Os discípulos perguntam: quem pecou, ele ou o pai, para que ele nascesse assim? E Jesus já destrói essa ideia, quando ele diz: nem ele, nem o pai. Ele nasceu assim, para que se manifeste na vida dele, desse cego, a glória de Deus. Olha que coisa linda. Então, quando a gente vê alguém, ou porque nasceu com algum problema, porque está com alguma enfermidade, ou porque viveu alguma tragédia, a gente pensa: a mão de Deus, pensa, o que está acontecendo? Jesus diz: é para que se manifeste a glória de Deus. Como essa glória vai se manifestar? E outra história. Como que ela vai se manifestar? Eu me lembro, por exemplo, da minha mãe contar de uma colega de trabalho que teve câncer e morreu. Morreu como consequência. Mas ela conta, essa mulher fazendo o tratamento e perdeu muito peso, perdeu, como de costume, os cabelos vão caindo, e essa mulher bem magra, mas ela via um sorriso sincero no rosto dessa mulher.
E aquilo era tocante. E eu creio que a glória de Deus se manifestava através da vida dessa mulher, mesmo na sua dor, mesmo no seu sofrimento, mesmo no seu sofrimento. Se cumpriu na vida dela o que Jesus disse em João 9: é assim para que se manifeste as obras ou a glória do Pai. A obra de Deus. Como pode alguém ter tanta força? Como pode alguém ainda ter vigor para se alegrar? Tem alguma coisa acontecendo aí dentro. É as obras do Pai. Como pode não se desesperar? Como pode não reclamar e chutar tudo? Como pode ainda se alegrar? Porque a glória de Deus, a obra de Deus está se manifestando aí. Então, essa ideia de enfermidade ligada ao pecado, João 9 diz que não é assim. Não é assim. Agora, então por que Jesus diz isso? Olha, que já estás curado, então não peques mais para que não te suceda coisa pior. Quando a gente vai para o João 14, onde Jesus fala do derramar do Espírito Santo, que é o Consolador que virá, e aí Jesus diz assim, que o Espírito vem para convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Bom, que pecado? Jesus veio para convencer, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado. Que pecado? E a gente pensa, que pecado? E aí, mais para adiante, o evangelista vai dizer que Jesus diz assim: pecado porque não creem em mim. Não creem em mim. Aí começa a fazer sentido. Quando Jesus diz assim: olha, já que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Se por um lado Jesus não dizia que o pecado, que alguém que pecou vai cair doente, ou que alguém está doente por causa de pecado, Jesus nunca ensinou isso, mas na cabeça do judeu era assim. Então na cabeça do judeu era assim. Então quando Jesus cura aquele homem, então na cabeça do judeu ele está o quê? Perdoado. Porque se Deus o castigou de alguma coisa por causa de pecado, e agora Deus o curou por meio de Jesus, então agora ele está o quê? Perdoado. E esse homem é judeu, ele é curado por Jesus, está no tanque, é curado e é judeu. É assim que ele pensa. E é para ele que Jesus diz: olha, você está curado, você está livre, você está perdoado. Então, já que você está perdoado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que é não pecar? O que é não pecar aqui? É não crer em Jesus. Pare de descrer em mim. Porque se você continuar lendo o texto, você verá o seguinte, que diferente lá do João 9, do que o homem, o cego de nascença, vai falar depois que é curado, esse homem aqui é um pouco diferente. Olha que coisa interessante, Jesus dá um alerta para ele, e não é à toa, porque veja o verso 15, o homem retirou-se e fez o quê? Alguém lê aí para nós. O homem retirou-se, verso 15. Aquele homem foi-se e anunciou a Deus, e era Jesus que curava. Olha só, num primeiro momento ele não sabe dizer quem o curou, ele é acusado de trabalhar no sábado, ele está carregando o seu leito, não podia, aí ele quer se esquivar, Jesus encontra com ele, dá um alerta para ele, diz: você está curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Aí em seguida ele se retira e diz que ele vai aos judeus, encontra os judeus e diz que foi Jesus que o curou. Verso 16, os judeus perseguiram Jesus. Olha que coisa interessante, ele vai entregar Jesus, coisa que no capítulo 9 o cego, o curado não faz, mas esse homem faz. É interessante que a gente vê esse homem prostrado faz 38 anos ali, não tem ninguém que o jogue lá,
E a gente está ali, ele está ali, Jesus vê que ele está ali há muito tempo, cura esse homem, restaura ele, mas agora ele está entregando Jesus. Ele não defende Jesus como no capítulo 9, o cego de nascença. O cego de nascença, em João 9, depois que Jesus diz, eu sou o Messias, ele crê. Mas esse homem, apesar de estar 38 anos ali, Jesus se compadece dele, e quando Jesus vem dar esse alerta, muito provavelmente, porque Jesus conhecia o coração desse homem, é interessante como Jesus sai, ele vai em busca dos judeus, e ele diz, foi Jesus que me curou, faz questão de dizer quem foi, e aí os judeus perseguem Jesus, e aí cogitam em matá-lo. Então esse homem, ele não declara fé em Jesus, ele não está disposto a imitar o Pai, ele não declara a sua fé. E aí nós pensamos, por que Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? Porque ser curado não é só ter o físico restaurado, ser curado é estar disposto também a declarar a sua fé, custe o que custar. Ser curado é entregar-se a esse Jesus que nos curou, não é usar esse Jesus que nos curou para que ele nos dê tudo que a gente quer, mas é se entregar a esse Jesus, porque ele, Jesus, nós o chamamos de Senhor, e se ele é Senhor, até quando nós vamos orar, nós queremos ouvir a sua voz, porque ele é o Senhor, não somos nós. Quando nós temos os nossos planos e projetos, e podemos tê-los, e devemos tê-los, nós fazemos nossos planos, mas nós colocamos no altar de Deus e perguntamos, é isso mesmo, Senhor? É isso mesmo? Tem alguma coisa para mudar? É isso mesmo, Senhor? É isso mesmo? Porque ele é o Senhor. Hoje, por exemplo, eu ia na nossa série de Josué pregar fazer a última pregação sobre a nossa série de Josué, mas aí como a coisa parece que não andava, e aí eu já tenho algumas coisas, eu pergunto, Deus, é isso mesmo? É isso mesmo? Estamos aí falando sobre Josué, é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale hoje? E aí me veio à mente João 5, um texto que eu já tinha meditado. Por quê? Porque ele é o Senhor, não sou eu. Nós fazemos planos, mas nós temos que perguntar, é isso aqui mesmo? É isso mesmo? Por que Jesus pergunta, quer ser curado? Porque ser curado implica não só ter o físico restaurado, mas agora viver uma vida de curado, de são. E essa vida de são implica em crer em Jesus como Filho de Deus. E se eu digo que eu creio em Jesus como Filho de Deus, não tem outro modelo de pai, modelo de filho, modelo de vida para mim que não seja Jesus. O meu modelo não é o cara espertão que eu conheci um dia, o meu modelo não é o homem severo que se impõe sobre todo mundo, o meu modelo não é Moisés, não é Abraão, não é tudo que tem Moisés e Abraão que parece com Jesus, eu acolho, mas o meu modelo é Jesus. Se eu fui curado e eu disse, eu quero ser curado mesmo, Senhor, e aí Jesus diz, então vem, você crê em mim? Então vem exercer fé em mim. Então vem confiar, por exemplo, que eu sou a fonte de todo prazer. Você está buscando felicidade, mas você crê em mim, eu é que sou a fonte da felicidade. Ah, Senhor, mas eu não estou no emprego que eu gostaria, eu não ganho tanto que eu gostaria, eu não tenho a vida que eu gostaria. Ah, Senhor, mas profissionalmente eu não estou do jeito que eu gostaria, então. Mas você crê que eu sou a fonte de toda felicidade? Ah, mas e essas coisas aí? Isso aí são coisas. Então, crer em Jesus significa render-se a Ele, crer que a verdadeira vida nós só vamos experimentar nessa amizade com Ele, essa comunhão com Ele. Agora, Ele que é amigo, Ele que é Salvador, é também Senhor. É também Senhor. E aí eu quero lembrar a expressão dos gibeonitas, lá em Josué,
quando naquela aliança que eles fazem, que há 2 domingos atrás, se não me engano, eu ministrei aqui, quando os gibeonitas dizem para Josué: nós estamos nas tuas mãos, faze o que te parece bom e reto. Crer em Jesus significa isso. Senhor, eu estou nas tuas mãos, faze o que parecer bom e reto aos teus olhos. Ah, mas eu queria que fosse assim. Não, Senhor, eu estou nas tuas mãos, faze o que parecer bom e reto aos teus olhos. Quero te convidar para se colocar de pé, enquanto o ministério de louvor vem à frente. Assim como Jesus perguntou para aquele homem, eu creio que ele nos pergunta também hoje: você quer ser curado? Você quer ser curado? E quando a gente ouve, bem provavelmente nós dizemos algumas coisas parecidas com o que aquele homem disse. Ah, mas eu não tenho quem me lance no tanque. Ah, mas eu... E Jesus pergunta: você quer ser curado? Você quer ser curado? Você está disposto a viver como uma pessoa curada? Porque a pergunta de Jesus tem por trás isso: é ser curado e viver como uma pessoa curada. Viver como uma pessoa curada. Enquanto você ouve esse cântico, fale com o Senhor: Senhor, eu quero ser curado, Senhor. Eu quero mais do que isso, eu quero viver como uma pessoa curada. Eu quero aprender a imitar o Pai. Eu quero dizer: está aqui minha vida nas tuas mãos, faz o que o Senhor entender que é bom e reto. Glória.
nós cremos que, assim como tu perguntaste àquele homem: queres ser curado? Tu nos perguntas nessa noite: queres ser curado, meu filho, minha filha? Queres ser curado? Queres ser curado? Levanta, toma o teu leito e anda. Imita o Pai. O que você tem visto o Pai fazer, o que o Espírito tem te falado, te revelado sobre o Pai, levanta-te para imitar o Pai. Ó Espírito Santo de Deus, nós reconhecemos que às vezes nós queremos experimentar a cura, mas não queremos viver como gente sarada, como gente curada, como gente liberta, como gente que experimentou o poder das palavras de Jesus. Mas nessa hora nós te rogamos, Senhor, te rogamos por tua misericórdia, que a tua mão se estenda sobre cada vida, sobre cada mente, sobre cada irmão, cada irmã, Senhor. Ó Jesus, manifesta a tua glória aqui, as tuas obras aqui. Ó Deus, assim como o Senhor andou pela Galileia fazendo bem, curando pessoas, ó Deus, manifestando o reino de Deus, nós te rogamos, ó Pai, que o teu reino seja também sinalizado aqui, restaurando a saúde, restaurando o vigor, restaurando o bem-estar, restaurando, Senhor, a alegria, restaurando, Senhor, a paz, restaurando, Deus querido, o propósito no coração de cada um, de cada uma, de te seguir, Jesus, de ouvir e de saber o que o Pai está fazendo, para imitar o Pai, porque nós somos filhos desse Pai amado, aquele a quem dentro de nós o Espírito clama Abba. Como disse Jesus, o meu Pai trabalha até agora. Ó Espírito Santo de Deus, nós sabemos que nessa caminhada de imitar o Pai, nós vamos nos deparar pessoas com situações que se levantam contra nós, que nos questionam, que vão, ó Deus, até nos acusar por algumas coisas, pelo simples fato de nós imitarmos o Pai. Nós imitarmos o Pai, porque o mundo não conhece o Pai. As pessoas conhecem a Bíblia, as pessoas conhecem a igreja, as pessoas conhecem sobre Deus, mas não conhecem o Pai. Mas Espírito Santo de Deus, nós precisamos cada dia mais conhecer o Pai, mergulhar fundo, profundo no coração do Pai. Envolve-nos, Espírito Santo de Deus, nessa noite, trazendo cura, mais do que isso, trazendo nos nossos corações um anseio extraordinário de querermos nos parecer com o Pai, porque nós somos gerados nele, nós somos feitos imagem e semelhança dele, nós somos feitos para glorificá-lo, para adorá-lo. Não existe jeito, modo de adorá-lo e de glorificá-lo do que imitá-lo, do que nos parecer com ele, do que as pessoas olharem para nós e ver em nós o caráter do Pai, o amor do Pai se manifestando, a alegria do Pai, a paz do Pai, a justiça do Pai, a misericórdia do Pai, a generosidade do Pai. O Espírito Santo de Deus, envolve-nos nesse tempo, que nós sejamos curados, Senhor, a fim de vivermos como gente curada, vivemos como igreja curada, como homens curados, como mulheres curadas, como pais curados, como filhos curados, em nome de Jesus, para a glória, para que nós não sejamos como aquele homem que entregou Jesus aos judeus, mas que nós sejamos como aquele cego que foi curado em João 9, quando Jesus diz: eu sou o Messias, e ele diz: eu creio, Senhor. Que nós ficamos como os gibeonitas. A minha mão, Jesus, a minha vida, Jesus, está nas tuas mãos. A nossa vida está nas tuas mãos. Basta uma palavra tua, Jesus, toda doença se vai. Basta uma palavra tua e todo medo se vai. Basta uma palavra tua e toda tormenta se vai. Nós estamos nas tuas mãos, Jesus. Tu és o Senhor da nossa vida. Faz o que parecer bom e reto aos teus olhos, e tira de nós todo medo de se entregar,
todo medo de se entregar por inteiro, todo medo de dizer: faze, Senhor, o que for bom e reto aos teus olhos, de querer então tomar as rédeas da nossa própria vida. Tira de nós esse medo, para que nós nos lancemos nas tuas mãos, dizendo: nas tuas mãos está a minha vida, Senhor. Faz dela o que parecer bom e reto aos teus olhos, porque nós confiamos em Ti, porque o Senhor é bom e o Senhor sabe amar. O Senhor é bom e o Senhor sabe amar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos renove, que o Senhor derrame cura sobre nós, que a bênção do Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, se derrame sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, te inunde de graça, de saúde, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar nesse último cântico.